Olá amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo especial de final do ano do canal. E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um dos vídeos mais esperados do final do ano. O desafio das 12 leituras de 2023 e também o meu recibo do que eu li ou não para o desafio de 2022. Olha, eu não vou mentir para vocês, depois de um desafio 2020 e 2021 tão bom, que eu me saí muito bem, o desafio de 2022 foi um pouco flop. Vou falar logo a real. Porém, com o final do ano, né, renovam-se as esperanças e eu estou aqui na esperança de que eu volte ao ritmo normal para o ano de 2023 e que eu consiga ao menos ler a maioria dos livros que eu vou escolher para o ano que vem. Enfim, como vocês sabem, eu separo por mês, mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que também tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos meus links de compra, eu recebo a pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Vamos parar de blá blá blá, porque esse vídeo vai ser bem grande. Espero ajudar que vocês gostem e continuem comigo até o final. Muito que bem, antes da gente passar para a minha TBR de 2023, eu preciso compartilhar aqui com vocês quais foram os livros que eu li para o desafio de 2022, se eu consegui ler 12 ou não, e como eu já falei no começo, eu fui um flop, então não chegou nem perto de 12 livros lidos. Ok, dos 12 livros que eu escolhi para esse ano de 2022, eu li apenas 3. Isso mesmo, apenas 3 livros dessa listagem, o que é uma vergonha incrível. Os que eu li foram Um Ano Solitário, que era o meu escolhido do mês de janeiro, de Alice Oseman. Esse é um livro que faz parte do universo de Heartstopper. Não apenas isso, é o livro que deu origem ao universo de Heartstopper, que conta a história da irmã do Charlie. Então eu tinha expectativas altíssimas com relação a esse livro. E quando eu li, definitivamente foi um livro. Eu perdoo Alice Oseman por Um Ano Solitário, principalmente porque foi o primeiro livro que escreveu, ela saindo da adolescência, então realmente eu vejo os pontos fracos dele, apesar de eu perceber que é uma história que tem muita vontade, muito coração, não tem nem como negar, e foi a história que deu origem ao universo de Heartstopper, mas não foi tão favorito quanto eu achei que seria, e isso é uma pena. A minha segunda leitura esse ano de 2022 foi a leitura do mês de julho. Olha o gap de meses que acabou passando. Que foi É Assim Que Acaba, de Colin Hoover, lançado por aqui pela editora Galera. Eu tinha expectativas altíssimas com relação a esse livro, porque as pessoas falavam que esse livro era maravilhoso, que era um livro sem defeitos, que era um livro incrível, que era o melhor livro de Colin Hoover. E quando eu li, eu achei ele de fato incrível, até a página 300. A partir da página 300, quando acontecem algumas coisas para o desfecho da história, eu não pude defender esse livro. A Colin Hoover escolhe caminhos que é injusto até com a própria protagonista dela, que é a Lily. É um livro que vai falar sobre relacionamento abusivo e poderia ter sido tão mais. Quem já viu a minha opinião sobre É Assim Que Começa sabe o que eu esperava do final de É Assim Que Acaba. Mas, sim, eu li É Assim Que Acaba para o desafio 2022 e também me decepcionei. Isso explica algumas coisas. E o último livro que eu li para o desafio de 2022 foi o meu escolhido para o mês de novembro. Porém, eu não li em novembro, li esse livro em setembro. Eu estou falando de O Ceifador, de Neil Schuttman, lançado por aqui pela editora seguinte, e o primeiro volume da trilogia. Era um livro que eu tinha muito medo de ler, por conta do hype que ele possui. Porém, quando eu li, de fato, eu me surpreendi bastante. Foi uma história que explodiu a minha cabeça. Ela é uma falsa utopia, onde a morte não existe mais, mas existem pessoas que são responsáveis pelo controle demográfico da população, que são os ceifadores, e nós vamos ter toda uma conspiração política dentro da própria ceifa. Enfim,
uma narrativa incrível, eu quero muito ler as continuações, eu quase peguei elas na Black Friday, só que tanto a nuvem quanto o timbre ainda estavam com um preço meio caro, nenhum dos dois abaixou durante a Black Friday, então acabei deixando passar, mas eu quero fazer a continuação dessa série e foi um livro que eu consegui ler para o desafio de 2022. Essa foi a minha incrível lista dos livros que eu li para esse ano. Pois é. Mas como a gente é brasileiro e não desiste nunca, aqui estou eu para o desafio de 2023 com as minhas 12 escolhas para o ano que vem, extremamente empolgado e acreditando de verdade que eu vou conseguir bater essa meta. Vou conseguir de verdade? Não sei, apenas no ano que vem nós vamos saber disso. Porém, eu vou compartilhar aqui quais foram as minhas 12 escolhas para o ano que vem, de acordo com o mês que eu separei para cada uma delas. A primeira é o Você Me Ganhou no Lar, de Alex Daria, lançado por aqui pela editora Arlequim. Eu escolhi começar com uma leitura bem solar, porque vai ser janeiro, vai ser o ápice do verão aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que vai estar um calor do caramba. Quando está muito calor, eu não consigo ler muito, eu não consigo me concentrar muito na leitura. Então eu escolhi justamente uma leitura mais leve, mais divertida, mais refrescante, por assim dizer, porque assim eu já começo o desafio com o mês de janeiro no pé direito. Né? Vamos cruzar os dedos para que essa minha estratégia dê certo. Fevereiro, o menor mês do ano, eu escolhi Fale, de Laurie Halse Anderson, lançado por aqui pela editora Valentina. Esse é um livro que eu ganhei nesse ano de 2022. Eu queria muito ler há muito tempo atrás, desde que foi lançado aqui no Brasil, desde que eu assisti a adaptação dele com a Kristen Stewart. Só que ele é um livro muito fininho e que acaba passando despercebido na estante, é sério. Eu, quando fui montar essa lista, eu tava olhando pra minha estante e tal, aí eu olhei ele e falei assim, caramba, eu tenho Fale. Foi apenas olhando para o Fale que eu me lembrei que eu tinha ele. E como é uma leitura bem fininha, tem uma diagramação super tranquila, eu acredito que vai ser perfeito para o mês de fevereiro, que é o menor mês do ano, então não coloca tanta pressão assim para a leitura do mês. Vamos ver se eu vou conseguir ler Fale lá em fevereiro, mas eu acredito que sim. De verdade, eu realmente acredito que eu vou conseguir. Em março, nós temos um dos poucos remanescentes do meu desafio de 2022 que eu não consegui ler nesse ano. E um livro que acabou passando para o ano que vem é O Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, nessa minha edição da Martine Claret. Era um livro que fazia parte do meu desafio esse ano, do mês de fevereiro, e acabei deixando passar, não sei por qual motivo, porque eu li alguns capítulos e a leitura estava bastante fluida, eu gostei bastante do texto de Jane Austen. Então, março, ali, final de verão, eu acredito que eu consigo ler Orgulho e Preconceito tranquilamente, e eu quero muito conhecer essa história. Eu já vi a adaptação de 2005 com a Keira Knightley, eu amo aquele filme, e eu espero amar o livro também, eu espero amar o original. Então a minha expectativa está bastante alta para conhecer o texto da Jane Austen até o fim, e vamos ver se eu vou conseguir ler no mês de março. Em abril nós já temos um desafio bem maior, algo bem mais assustador, que eu tô falando de A Vida Invisível, de Ed La Rue, de V. Schwab, lançado pela editora Galera, nesse pequeno calhamaço. E foi um livro que eu me dei de presente de aniversário nesse ano, e eu fiquei protelando porque ele é um pequeno calhamaço. Eu sei que essa vai ser uma história um tanto quanto mais lenta, e eu não sei como eu vou reagir com relação a isso, até porque eu já tive um contato prévio com Via Schwab. Na verdade, já tive vários contatos com Via Schwab, eu adoro a narrativa dela. Então, talvez eu até acabe me divertindo bastante com esse livro, porém, o tamanho dele me assusta, eu não vou negar. E eu realmente considero esse livro aqui um desafio. Então, abril, um mês que, né, o ano de 2023 já vai ter engatado, eu escolhi A Vida Invisível, de Ed La Rue, para conhecer, finalmente, essa história. Maio, mês das noivas, eu escolhi uma fantasia erótica romântica. Eu tô falando de A Ponte Entre Reinos, de Danielle L. Jensen, lançado por aqui pela editora Seguinte. Foi um livro que eu acabei recebendo no lançamento dele, e é uma vergonha que eu não consegui pegar ele agora em 2022. Eu sempre deixava para o próximo mês, eu ficava falando, vou ler no próximo mês, vou ler no próximo mês, e nunca lia. Então, estou colocando aqui como uma meta pessoal para o desafio de 2022, e nada mais propício do que o mês de maio para A Ponte Entre Reinos. E
As pessoas falam muito bem na mitologia desse universo aqui de Daniela Jensen, então as minhas expectativas estão bem altas mesmo, sendo bem sincero. O escolhido de junho é mais um remanescente da minha lista desse ano de 2022, que eu realmente quero muito ler, então estou passando para a lista de 2023. Eu estou falando de Os Garotos do Cemitério, de Aidan Thomas, lançado por aqui pela editora Galera. Eu não sei porque que eu não li esse livro agora em 2022. Sério, não tem nenhuma desculpa para não ter lido Os Garotos do Cemitério agora em 2022. Eu comecei algumas vezes, tem até o marcador aqui no meio do livro, porque realmente, de fato, eu comecei a ler, só que eu só não continuava. Eu deixava outras leituras passarem na frente e quando eu vi, eu apenas não li. Por isso, é uma missão, é uma questão de honra eu ler Os Garotos do Cemitério agora em 2023. Vamos cruzar os dedos que no mês de junho eu vou conseguir fazer isso, senão eu não me chamo Henri Beneto. Olha só, estou dando a minha palavra. Julho, mês do meu aniversário, eu escolhi 2 leituras, pois é. Em tese, porque é inverno eu leio mais, mas também porque eu não escolho um livro para dezembro. Por isso eu sempre coloco mais um livro durante um outro mês, e os 2 livros que eu escolhi para julho, em 2023, é Os Pergaminhos Vermelhos da Magia e O Livro Branco Perdido, de Cassandra Clare e Wesley Chu. Eu quero muito, muito, muito conhecer essa série. Ela se passa um pouco depois dos acontecimentos da série Os Instrumentos Mortais. Vai ser protagonizado tanto pelo Magnus quanto pelo Alec. Eu estou muito empolgado para ler esse livro. Era para eu ter lido o primeiro nesse ano de 2022 e eu não li. Deixei passar. Então, para 2023, eu vou ler os 2 no mês do meu aniversário e eu acredito em mim. Em agosto, nós temos o último remanescente da minha meta de 2022, que eu estou passando para 2023. Eu estou falando de Rádio Silêncio, de Alice Oseman, lançado por aqui pela editora Rocco. O que me afastou desse livro foi o fato de ele ser um calhamaço. E porque eu acabei lendo O Ano Solitário, e eu acabei me decepcionando um pouco com O Ano Solitário. Mas eu acredito que Rádio Silêncio vai me conquistar. Eu andei lendo algumas opiniões e tal, de algumas pessoas que eu concordo com o ponto de vista, e essas pessoas gostaram muito de Rádio Silêncio, ao contrário de O Ano Solitário. Então eu acredito que eu vou gostar bastante de Rádio Silêncio também. E esse aqui nada mais é do que o livro do Aled. Eu quero muito conhecer a história do Aled. A série, infelizmente, ele não faz parte. Então eu quero muito conhecer qual é a história do Aled aqui em Rádio Silêncio. E eu acredito que combine com o mês de agosto. Vamos ver se vai dar certo. Em setembro, mês da independência, eu escolhi uma história nacional, que foi o Árvore Inexplicável, de Carol Kiovato, lançado por aqui pela editora Suma, que eu também recebi no lançamento da editora. É um livro assim que tem uma arte gráfica lindíssima. Eu, quando recebi, fiquei babando. Ela tem esse hot stamper holográfico que, sério, deixa essa capa 1000 vezes mais bonita. E eu acho a história, a sinopse desse livro, um tanto quanto curiosa, porque eu não consigo ver para onde ela vai. Eu leio a sinopse e eu fico pensando o que esse livro pode me trazer, sabe? Então eu sinto essa curiosidade com relação à Árvore Inexplicável. Então, no mês de setembro, eu queria de fato trazer uma leitura nacional e eu acabei escolhendo o Árvore Inexplicável, que eu acho que vai se encaixar perfeitamente para o meu desafio desse ano de 2023 que vai começar. Outubro, mês das crianças e mês do Dia das Bruxas, eu escolhi uma leitura que junta esses 2. Eu estou falando de Amari e Os Irmãos da Noite, de Bibi Alston, lançado também pela editora seguinte. Essa vai ser uma história infanto-juvenil de aventura, de fantasia, onde a Amari vai entrar nessa ordem que prepara basicamente pessoas para cuidarem do sobrenatural. É a Agência dos Casos Sobrenaturais, o nome do lugar para onde ela vai. Então eu estou muito empolgado. A seguinte já anunciou o 2º volume para o ano que vem. E se for parar para pensar, eu já estou mais do que atrasado, né? Então a Mari casa perfeitamente para o desafio de outubro do ano que vem, né? Dia das Bruxas, Dia das Crianças, uma leitura infanto-juvenil sobrenatural. E eu espero gostar muito desse livro, porque eu só vejo pessoas falando bem, principalmente lá fora, no Booktube lá de fora. E a minha última escolha
é para o mês de novembro, mês da consciência negra, e eu acabei pegando o Fumaça Branca, de Tiffany D. Jackson, também lançado pela editora seguinte, que vai ser essa história de horror social, desde que eu li Quando Ninguém Está Olhando, que também é um horror social. Eu estou muito curioso para esse gênero, e a Tiffany D. Jackson acabou lançando esse livro que tem essa capa maravilhosa e tem essa contracapa simplesmente assustadora. Eu estou com expectativas muito altas com relação à Fumaça Branca, porque vai se passar em uma casa mal assombrada, pelo menos é o que as pessoas acham, né? Vamos ver se de fato essa é uma casa mal assombrada ou não, e eu acho que vai casar perfeitamente com o mês de novembro, se eu não fizer essa leitura antes, porque de todos esses 2 livros, talvez esse seja o livro que eu esteja mais me coçando para ler. Então vamos ver se eu leio em novembro ou se eu leio esse livro um pouco antes. Enfim, pessoas, essas são as minhas 12 escolhas para o desafio de 12 livros para 2023. Espero que vocês tenham gostado. Em 2023, como vocês podem ver, eu vou apostar muito mais na fantasia. Eu acho que eu estou voltando para o gênero depois de um longo tempo, um tanto quanto afastado das fantasias, mas eu sinto que o bom filho a casa torna. Enfim, você vai participar do desafio também? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. E sabe, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.